pessoal, boa tarde. Voltamos aqui. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu ensino projetos sociais a captarem recursos. E nós estamos nessa semana com a nossa maratona aí, ó, da captação de recurso, né? Que a gente está falando sobre como a gente conseguir mais recursos, o que a gente tem que entender dentro do projeto para que a gente possa ter mais recursos, mas sempre focando, gente, isso é muito importante, focando que não é o ter recursos, mas sim o cumprir o nosso objetivo com qualidade. Então, a gente simplesmente faz aquela questão de ter o recurso, porém, esse recurso é para vir, para que a gente consiga atingir os objetivos da instituição, ok? Só para vocês entenderem aí, só para vocês lembrarem e fixarem o que a gente está falando. Então, mais uma vez, boa tarde. E hoje nós vamos estar falando agora, nessa live de agora, um recurso importante que ninguém valoriza. É isso mesmo. A gente, nem vou falar que ninguém valoriza, é que muitos não valorizam. Então, vamos lá, um recurso que muitos não valorizam. É isso mesmo, um recurso que muitos não valorizam. E essa questão é, que recurso é esse, Débora? E claro, antes da gente falar que recurso é esse, vou lembrar aqui para vocês o que são recursos e que tipos de recursos existem, para que mais uma vez a gente foque nessas questões de que a gente não pode pensar simplesmente no recurso financeiro, porque ele não é o único, ok? Então, o que são recursos realmente, Débora? O que essa questão de tão precioso, que tanto é falado nas redes sociais, que tanto é comentado e que tanto faz diferença para que o projeto, né, realmente cresça e evolua? Então, gente, recursos são ações, tá, gente? São ações estratégicas que nós, dentro da instituição, temos que tomar para que possamos atingir os nossos objetivos. É isso mesmo. São ações e estratégias que a gente tem que pensar. Então, a gente está falando aqui de captação de recursos, ok? São ações e estratégias que nós temos que tomar para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Mas nós temos aí 3 tipos de recursos, como eu gosto de falar. O que é o primeiro recurso? Pessoas. Pessoas que vão estar dando o seu tempo, a sua habilidade, o seu conhecimento para que a instituição possa fazer as suas atividades. Segundo forma aí de recurso são produtos, serviços e espaço físico. Como assim, Débora? Cesta básica, material de higiene, fralda, vou falar também alimentos, edredons, esse tipo de coisa, são produtos. Serviços, uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica, uma auditoria, uma questão de uma auditoria. Isso, uma pessoa, vamos dizer assim, um técnico de informática ali que vai fazer esse trabalho de manutenção dos computadores da instituição, são serviços. E em terceiro ponto aí é o espaço físico, como eu disse, que esse espaço físico que está dentro de produto e serviço, tá, gente? É eu ter um espaço que eu preciso de um espaço para ter um evento. Então, a pessoa vai lá e fala, pô, Débora, pode fazer aqui na minha loja, pode fazer aqui no meu restaurante, pode fazer aqui na casa de festa, é o espaço físico. Ou até mesmo a questão do funcionamento do projeto. Uma pessoa tem uma casa, ela não está usando essa casa e ela nem é que doou, ela meio que emprestou, ela fez um tema ali de concessão temporária, nesse contexto dessa casa para a instituição. Então, a instituição vai ter esse período aí dentro dessa casa. Também é uma doação, é um recurso que nós podemos ter. E, por último, gente, a terceira forma de recurso que nós temos são os recursos financeiros. Isso aí, é o dinheiro. Então, antes da gente pensar, nossa, qual o recurso que as pessoas não valorizam, a gente tem que pensar nesse recurso que é fundamental, que faz as coisas normalmente acontecerem no projeto. E o que faz as coisas acontecerem no projeto não é o dinheiro. É isso mesmo, gente. Algumas pessoas podem falar, caraca, Débora, claro que o dinheiro faz a diferença. Gente, realmente, o dinheiro pode fazer a diferença para a gente ter mais coisas. Mas o dinheiro não vai trazer o comprometimento, o amor, a razão para estar fazendo aquela atividade. Essa é uma diferença muito grande. Então, o que você está querendo dizer com isso, Débora? Que o recurso que poucos valorizam são os voluntários. É isso aí, gente. A gente não valoriza esse recurso tão precioso que nós temos na instituição. Hoje eu estava conversando com uma das pessoas que eu faço mentoria, que eu trabalho, né? E ela estava toda feliz, toda feliz, que eu achei isso muito legal, de que não era o contexto de ter um recurso financeiro,
mas o contexto de ter voluntários no projeto. Isso mesmo, gente, voluntários. E claro que a gente levantou alguns pontos que realmente a gente precisa, sim, pagar contas, esse tipo de coisa que vocês sempre falam. Eu preciso pagar conta, eu preciso pagar funcionário, esse tipo de coisa que a gente sempre pensa que recurso é só isso, pagar as contas. Mas ela estava tão feliz que ela até falou, ai, Débora, não, realmente o recurso financeiro ainda está muito pouco, mas poxa, só por eu ter uma pessoa para fazer o meu site, só por eu ter uma pessoa para fazer tal coisa, isso é muito bom. Gente, é muito bom saber que a pessoa, que tem pessoas que falam, é tão importante eu ter outras pessoas colaborando no projeto. Cara, isso é 10. Por que isso é 10? Porque isso é um dos 5 critérios para você ser uma OSC. Organização da Sociedade Civil. Qual deles? É ter o trabalho voluntário. E não é só por esse sentido, mas Débora, eu sou uma OSC porque eu tenho CNPJ, eu tenho um estatuto, eu tenho um ato, ok. Eu estou lá como uma organização da sociedade civil, no contexto de ser, juridicamente falando, uma associação. E aí você fala, eu também tenho certificações, esse tipo de coisa. Mas, gente, um dos critérios realmente é a gente ter o trabalho voluntário dentro de uma instituição. O trabalho voluntário, ele tem um peso dentro do nosso projeto que as pessoas não veem. E o que a gente tem que saber o quanto é importante essas pessoas. Porque não é somente o contexto de falar assim, tem pessoa, eu não tenho recurso hoje, então eu preciso de gente que trabalhe de graça. Não é isso. Só para vocês entenderem. Voluntário não é isso. Voluntário não é uma pessoa que faz um trabalho gratuito. Não é. Não é. O voluntário é uma pessoa que faz um trabalho gratuito, porém, ele tem comprometimento, ele tem amor, ele tem dedicação. Isso é muito diferente de você falar, eu preciso de uma pessoa para fazer um trabalho gratuito para mim. E eu gosto muito de dizer que qualquer tipo de coisa que a gente faz na instituição é uma mão dupla. Eu saio ganhando como instituição, você sai ganhando como um doador, como patrocinador, como voluntário. É uma mão dupla. Não sou somente eu, instituição, que tem que se me dar bem nessa história. Se for para ficar aqui e fazer esse trabalho meia boca, nem precisa ficar. Caraca, gente, que falta de respeito com as pessoas. A gente normalmente usa esse voluntário como um objeto. Ou ele faz o que eu quero, ou ele pode ir embora. Opa! Por quê? Então por isso que eu preciso de recurso financeiro, porque aí, tendo recurso financeiro, eu pago uma pessoa e o voluntário não fica de palhaçada. Gente, eu já escutei isso. E o problema todo quando a pessoa está ganhando alguma coisa, nem sempre ela faz com tanto amor como um voluntário. Às vezes ela vai simplesmente fazer porque ela tem que fazer, porque ela tem que pagar as contas dela. E também pode fazer meia boca. Você também não sabe? Já pensou nisso? A gente tem que ter algumas concepções, prestar atenção em algumas coisas que a gente às vezes não nota. O voluntário não é simplesmente uma pessoa que dá o seu tempo, sua habilidade. Ele é uma pessoa que está fazendo algo que vai fazer a diferença para ele. Sério, gente, nunca pensou nisso? Vocês, não sei qual tipo de relação que vocês têm com a instituição de vocês. Realmente, eu não sei. Mas, por exemplo, eu sou uma voluntária de algumas instituições. E outras instituições me pagam para fazer o trabalho que eu faço. Porque eu também tenho que viver, né, gente? Tem que ter noção, né? Mas a questão tem projetos que eu faço um trabalho voluntário do que eu faço oficialmente que as pessoas me pagam. E esse trabalho voluntário é porque eu sei que aquela instituição ela não está com capacidade de arcar com o meu preço, vamos dizer assim, com o meu conhecimento para passar para eles. E aí eu faço o quê? Cara, então vamos fazer aqui esse trabalho que pode fazer a diferença para você, que não sei o que você quer. E quando eu falo isso, eu estou ganhando experiência no que eu faço, eu estou adquirindo novos conhecimentos, eu estou fazendo a diferença para aquele projeto que está conseguindo captar recurso e ter mais pessoas para ele contribuir. Olha só, eu estou ganhando muita coisa, como o projeto também está ganhando. O projeto está ganhando o quê? Com a minha assessoria ali. A minha assessoria, o meu conhecimento. Ele está conseguindo ampliar a captação de recurso dele. É uma mão dupla. Isso é uma coisa que a gente esquece. A gente normalmente quer cobrar muito do voluntário, mas a gente não quer dar para o voluntário. Presta atenção do que a gente faz. A gente tem muitas críticas com essa pessoa, porque a gente, na verdade, tem muitas cobranças.
E essas cobranças, muitas das vezes, não correspondem àquilo que a gente passa para essa pessoa. Como eu disse, é uma mão dupla. Se eu quero cobrar, eu tenho todo o direito de ser cobrada. Se eu quero comprometimento, essa pessoa também tem que me cobrar o meu comprometimento. Se eu quero responsabilidade dessa pessoa, essa pessoa tem que também ter todo o meu respeito. Toda a minha responsabilidade. Essa questão é dupla. Eu quero cobrar algo que eu mesmo não faço. É um pouco injusto, não é? Já pensaram nisso? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar boa tarde para vocês. Lohane, Miriam. Nossa, legal, vocês sempre estão aqui junto comigo. Isso é bom, gente. Gratidão aí. Irmã Francimara aqui. Ai, gente, eu sempre me enrolo com seu nome. Baralalu. Acho que é isso. É muito difícil essas coisas para mim. Mas que bom que você está aqui também. Está sempre com a gente, isso é legal. A aluna, Lani, acho que é Lani, né? Lani Batista falou, voluntários têm que ter orgulho de dizer que é um voluntário, pois os conhecimentos que ganhamos ninguém tira. Temos história para contar. Sim! E eu não estou reclamando dessa questão não, Lana. Eu tenho muitas histórias para contar, sim. Como eu estou aqui falando com vocês, muito dos trabalhos que eu fiz nesse período, e porque eu tenho um método, exclusivamente eu criei um método, por causa do trabalho voluntário que eu fiz com essas instituições. Então, eu tenho muito a agradecer a esses projetos que me deram muito conhecimento, que me deram uma base muito grande do que hoje eu falo para vocês. Eu tenho orgulho de dizer para muitas pessoas que eu sou voluntária desses projetos. E todos, até mesmo os projetos que hoje trabalham comigo, que eu recebo para isso, eu continuo dizendo que eu faço parte desses projetos. O voluntariado, gente, ele tem orgulho, ou na verdade, o voluntário, ele tem orgulho do que ele faz. Eu não estou dizendo que ele não tem. O problema todo é, a gente, como instituição, não dá valor a eles. Entendeu o sentido da coisa? É a gente. A gente não dá esse valor. Porque quando o voluntário vai ser voluntário de uma instituição, ele já vai com um propósito. Ele já vai com a questão de, cara, eu quero mudar vidas. Eu quero fazer a diferença. Ele já vai com isso. E ele chega dentro de um projeto e ele é cobrado, como qualquer pessoa, gente. A gente é cobrado para as coisas que a gente faz, sim. Porque normalmente quando a gente é cobrado por algo, é porque aquela instituição está oferecendo muito para a gente, então ela normalmente cobra a gente para isso. Mas o negócio é a instituição cobrar muito e não dar aquilo. Isso é um erro enorme. O que eu vejo muito aqui. As pessoas falam falta de comprometimento do voluntário, mas aí quando a gente vai ver por trás, a instituição não quer saber do voluntário. Eu estava vendo um projeto, quando eu falo muito, converso muito, e tem um dos projetos que eu trabalho, eu estava conversando sobre isso com ele. Junto com os voluntários, junto com a presidente, explicando qual o contexto de ser um voluntário da instituição. E muita das respostas foi, poxa, eu acredito na instituição. Eu acredito na instituição. Isso é muita força. Eu acreditar é uma força muito grande. O acreditar dá credibilidade. O acreditar dá força. O acreditar dá o fazer mais. Para pensar. E muitas das pessoas que estão dentro de projetos que acreditam na causa, elas não saem da instituição, elas ficam 20, 30, 40 anos no mesmo projeto, porque ela acredita naquilo. É igual uma empresa, normalmente, quando uma pessoa é uma boa funcionária, a empresa não quer mandar ela embora. E a pessoa também não quer ir embora, porque ela fala, cara, eu gosto daqui, eu cresci, eu vivi, eu casei, eu fiz tudo dessa empresa. E se a gente reparar, há muitos anos atrás, era o trabalho dos nossos pais. Os nossos pais ficavam na mesma empresa até se aposentar. Por quê? Porque muitas empresas falavam, eu gosto desse funcionário, ele vai ficar aqui, ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer. Hoje, dentro das empresas, a gente tem uma rotatividade muito grande, mas essa rotatividade está diminuindo muito. Por quê? Porque as empresas estão trabalhando com uma coisa muito importante. Motivação e engajamento. É sério, gente, vamos pensar. Nós somos uma organização da sociedade civil. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, tá? Eu quero que vocês pensem junto comigo aqui, sinceramente. Por que eu quero que vocês pensem comigo?
Porque eu quero que vocês entendam o contexto de uma instituição e o contexto de uma pessoa que pode ser, que é um voluntário numa instituição. E ao mesmo tempo eu quero que vocês parem e pensem em uma empresa e de um funcionário dentro de uma empresa, tá? Então vamos pensar que é praticamente a mesma coisa. Uma empresa, ela quer o quê? Ela quer gerar lucro. Ela quer ter mais recurso, mais dinheiro. Esse mais dinheiro acontece o quê? Ela cresce, ela vai ter mais dinheiro. Mais dinheiro, ela consegue distribuir o seu recurso para as pessoas que investiram, certo? Isso é uma empresa. Para a empresa crescer, o que ela precisa? Ela precisa investir em algumas coisas. E muito desses investimentos hoje é no seu funcionário. Hoje a gente fala muito de como se fala? Não fala mais de funcionário, fala de colaboradores. Eu não sei, eu acredito que muitas pessoas aqui trabalham, né, estão em empresas, elas não falam, meu funcionário, não, elas falam colaboradores. Significa o quê? Que eles estão colaborando para que a empresa cresça. Eles falam muito de quê? Equipe. Eles falam muito de um RH para fazer o quê? Motivar essas pessoas. Eles falam que eles precisam fazer com que as pessoas ou os funcionários da empresa estejam cada vez mais motivados, mais engajados, e eles precisam saber o que essas pessoas querem para que elas façam o quê? Um trabalho de qualidade. Um trabalho de qualidade faz o quê? Faz com que a empresa cresça, porque as pessoas vão produzir mais. Pessoas felizes produzem mais. Isso é estudo e isso está comprovado. E por isso que empresas de sucesso têm funcionários que estão satisfeitos. E aí eu trouxe um ponto para vocês aqui, que foi até da revista Época, gente, da revista Exame, de 2018. A campanha, as companhias passam a investir mais no capital humano e bem-estar dos funcionários, pois perceberam que colaboradores engajados e é verdadeiramente feliz se doam e entregam mais do que o esperado. Elas estão fazendo o quê? Trabalhando com essa questão dos funcionários, dos colaboradores, para que elas enganjam, produzam mais e façam com que elas ganhem mais. Quando eu falo em projeto social, eu falo o quê? Cara, eu não estou dizendo que eu preciso dos meus voluntários mais enganjados para eu ter mais dinheiro, não é isso. Eu estou dizendo que voluntários mais enganjados, eles estão ali mais dedicados. Eles, na verdade, eles vão falar, cara, eu estou vendo o meu trabalho voluntário fazer a diferença para essas pessoas. Porque muitas das vezes o voluntário está fazendo uma atividade, só que ele não sabe nem de que ele está fazendo. Porque o projeto na instituição não sabe, na verdade, nem o que está fazendo. Então, faz o quê? O voluntário não sabe o que ele faz, a instituição também não sabe o que ele faz. Daqui a pouco está todo mundo desanimado porque o voluntário vem com novas ideias, a instituição diz que está querendo demais porque já está acontecendo, e de repente o cara começa a desanimar, ele sai do projeto e ele faz o quê? Vai para outro projeto. Porque o objetivo dele é colaborar com a sociedade, é fazer com que ele possa ser útil em outros projetos, em uma instituição. Se ele não vai ser útil na sua, com certeza ele vai ser em outra. Então, o que a gente sai perdendo nesse momento? A gente sai perdendo uma pessoa que tinha muito para acrescentar dentro da instituição. E aí o problema todo é esse. A gente está perdendo um ótimo profissional, uma pessoa comprometida, responsável, mas a gente está fazendo o quê? Deixando ela meio de lado, não dando muita asa para ela. A gente quer dedicação, mas a gente não dá dedicação. A gente quer que ela interaja, mas a gente não interage. Ela quer... Percebe? Vejam qual é o problema que vocês estão tendo para que essas pessoas não fiquem no projeto. E muitas das vezes, gente, é essa questão de não reconhecimento, de não feedback, de não mostrar valor para essa pessoa no contexto de mostrar que ela está fazendo a diferença para o desenvolvimento do projeto. É difícil? Não, gente. Precisa apenas de compromisso da instituição com essa pessoa. Não é difícil. É a gente saber quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Eu vou ler aqui o que uma pessoa falou, que é a Lani. Gente, se tiver errado, Lani, desculpa, mas eu acho que é Lani. Que ela falou uma coisa aqui pra gente, e eu vou retornar porque eu vou contar uma história aqui pra vocês. Desculpa, não falei de onde sou. Legal. Sou de Manaus. Show. Caramba, eu tô indo longe, hein, gente? A gente tem uma aluna lá de Manaus. Participo da ONG que não temos sede, por isso não temos recursos. Sou voluntária desde
desta, mesmo que damos atenção às crianças com síndrome de Down. Então, Lana, eu vi aqui que você é de uma instituição de Manaus que você ainda não tem sede. Mesmo que você não tenha uma sede, você tem um trabalho. A nossa sede, na verdade, muitos projetos, que eu tenho projetos também que não tem sede, que é até numa comunidade aqui do Rio, que ela não tem uma sede. Ela tem a casa dela, que é a sede oficialmente, que toda a documentação está nesse espaço, porém, ela é como se fosse uma coisa itinerante. Mas o projeto em si está dentro de uma comunidade. Então, ela tem o projeto dela duas vezes na semana, dentro da comunidade, tá? E ela pode fazer uma outra atividade rodando dentro de outras comunidades, outros bairros, esse tipo de coisa. Mas sede mesmo ela não tem. Então, ela tem uma parceria com uma igreja, com duas igrejas, uma que ela faz um atendimento num dia e outro que ela faz atendimento no outro. É o que eu falei para você aqui, logo no começo, que é uma fonte de recurso. Uma pessoa que cede espaço para a instituição. E esse espaço acontece as atividades. E se nós tivermos comprovação, dados, documentações que comprove que essas atividades aconteçam, a gente pode captar recursos sem problema nenhum. Porque a gente tem que ter, claro, um documento que comprove esse espaço sendo cedido. Porque se a pessoa fala assim, eu tenho espaço, eu não tenho espaço, mas onde você faz as coisas? Eu tenho que ter um documento que comprove que esse espaço está sendo cedido segundas e quartas, até indeterminadamente, que aí fica mais fácil de você captar recursos, tá? É só uma orientação para que você não fique presa de não conseguir recurso por não ter espaço. Não necessariamente a gente não precisa de um espaço. A gente tem que comprovar o trabalho que a gente faz. Se você faz num lugar todas as quartas-feiras, se as pessoas quiserem conhecer esse espaço, se quiserem lá uma empresa fazer esse tipo de coisa, uma atividade que não seja fazer uma obra, você tem como comprovar. Quarta-feira você pode passar lá, tem atividade X, tal, e assim vai. Então a gente tem como a gente fazer o nosso jogo de cintura, mas que é um jogo de cintura realmente verdadeiro. Então tem como você fazer sim, tá? Então dá para você fazer uma captação de recurso para o projeto e não necessariamente só com uma empresa, esse tipo de coisa. Dá para que as pessoas estejam ao seu redor, doem para o projeto, se elas souberem que o projeto acontece e que está fazendo a diferença, tá? Então, assim, vamos voltar aqui, mas só para você ter uma ideia aí, para não deixar de captar recurso, porque captar dá sim, tá? Então, assim, uma das coisas importantes que a gente está colocando nesse ponto aqui é que, além da gente não valorizar essa pessoa que está dando o seu tempo e seu espaço, essa pessoa que é o voluntário, ela contribui muito mais do que somente o seu tempo e sua habilidade. E aí, essa questão que a Lana aqui falou, a Lani falou, eu não tenho espaço, mas se ela tiver voluntários, os próprios voluntários contribuem. Como assim, Débora? Exemplo, que eu já dou dando aí para Lani, para ela já jogar aí para o projeto dela e para todo mundo aqui. Exemplo, o meu projeto, ele está acontecendo, não está difícil a gente captar recurso, mas uma fonte que a gente pode estar utilizando na nossa instituição são as rifas. Opa, como assim, Débora? Rifas. Porque as rifas podem ser vendidas. Rifas vendidas podem ser distribuídas para os nossos voluntários. Meu exemplo, por exemplo, quando eu fiz uma rifa, que foi uma rifa super show, no contexto de que, claro, eu vendi várias rifas no projeto onde eu trabalhava, mas uma rifa que fez a diferença foi a rifa de uma bolsa. O que quer dizer com isso? Os voluntários, eu comecei a fazer a rifa, comecei a vender, e depois eu falei, poxa, gente, vocês poderiam me ajudar, porque eu só posso vender aqui dentro da instituição. Vocês podem levar para as pessoas que vocês conhecem. Simples assim. Eu aqui vendo para vocês. Se vocês tiverem 100 pessoas aqui, eu consigo fechar minha rifa. Porque vocês 100 compram, mas na verdade nem todas as 100 compram, claro. E claro que nem todas as 100 compram um número. Tem gente que compra 2, mas em compensação tem 5 que não compram. Mas não tem problema isso não, tá, gente? Mas o que é essa questão? O voluntário, quando ele fala assim, não, pô, legal, eu sei que o recurso que eles estão pedindo, eu sei que a venda dessa rifa é para isso aqui. Ele sabe que esse recurso que a gente vai ter, que é para pagar luz, água, telefone, ele sabe que é para isso, mas não é exclusivamente para isso. Na verdade, sem água, sem luz, a gente não pode fazer a atividade acontecer, porque sem a luz eu não posso fazer com que os computadores da sala de informática funcionem. Então eu preciso de luz, então eu preciso do recurso para pagar luz. Sacou? Eu preciso de água. Por quê? Porque eu tenho 100 crianças. As crianças vão ao banheiro, além de beber água. Então, não é que eu preciso pagar a água, exclusivamente pagar a água.
Eu preciso não deixar de pagar água, porque 100 crianças vão ficar sem atendimento. Então, sem água não dá para não ter atendimento. Sem água, não tem atendimento. Então, eu preciso pagar água. Entendeu o sentido da coisa? Então, o que aconteceu? Eu pedi para que os voluntários colaborassem, levando cada um filipitinha, com 10 números. Então, os voluntários levaram. E eles venderam para o filho, para a filha, para a nora, para o genro, e foram vendendo lá as rifas. E no final das contas, o que aconteceu? Uma bolsa, que era R$200, foi vendida praticamente por 3 mil. E isso quer dizer o quê? Que essas pessoas que estão junto com a gente, que estão dando o seu tempo e sua habilidade, elas estão dando muito mais do que a gente imagina. Elas acreditam no projeto e, por acreditar no projeto, elas fazem com que a gente capte recursos com elas. Elas vão vender as nossas rifas, elas vão comprar as nossas rifas, elas vão vender os convites dos eventos, elas vão participar dos eventos, elas vão trazer doações, a gente vai vender algumas doações, que são as roupas para fazer o brechó. Elas estão fazendo com que o maquinário funcione, não simplesmente em relação ao trabalho que ela faz. Porque o trabalho, com o trabalho que ela faz, a gente consegue fazer com que as crianças, ou que os adultos, ou que os animais, o importante é que aquele trabalho faz com que a gente alcance nossos objetivos. Eu preciso de um professor de informática. Eu não tenho recurso para pagar um professor, mas eu tenho um professor, uma pessoa que está dando seu tempo e sua habilidade, dando aula de informática. E que daqui a 3, 4 meses, eu dou um feedback para ele. Fulano de tal, nossa, você fez a oficina de informática lá, fazer o currículo, fazer esse tipo de coisa, exemplo que eu estou dando para vocês, tá? As crianças fizeram os currículos, você fez a melhoria dos currículos. Nossa, fulaninho de tal que fez a sua oficina, disse que ele entregou os currículos e ele foi contratado lá naquele fast food. Cara, o garoto não tinha currículo. O garoto não sabia mexer no computador. O professor ensinou essas crianças e olha só o retorno disso. Uma criança, ou um adolescente, na verdade, um adolescente foi contratado. Um adolescente entrou no mercado de trabalho porque ele ensinou as crianças a fazerem um currículo, a mexer, a ligar, a botar o nome, a fazer... Cara, tenha reconhecimento maior do que esse. Saber que o seu trabalho está mudando vidas. Saber que aquelas 2 horas que você está no projeto, uma vez na semana, está fazendo a diferença. Não tem. Gente, isso não tem preço. Mas aí tem um detalhe. A instituição poucas vezes faz isso. A instituição cobra. Olha, fulano, caraca, o teu horário é 9 horas. Pô, são 9h15. Pô, você disse que ia trazer o material lá e nem trouxe. Cara, você não pergunta o que aconteceu, por que o cara não trouxe material. Você não pergunta nada. Aí você fala, o cara falta, e tu fala totalmente, não é comprometido. Mas tu falou 3 vezes que você já deu esporro no cara. O cara vem lá de Niterói. O cara atravessa a ponte para fazer 2 horas de trabalho voluntário na tua instituição. E você chega pro cara e fala, todo dia atrasado, cara? Pô, tu teve a semana inteira para fazer o trabalho, não fez. Tu tá cobrando uma pessoa. Você pode até cobrar uma pessoa, mas saiba cobrar. Pergunte o que aconteceu. Pergunta, poxa, você quer que eu mude um pouco o horário, pense mais tarde? Porque você vem de longe, você praticamente é 2 horas. Poxa, às vezes está engarrafado os lugares. A gente pode fazer uma jogada aqui em relação ao horário, esse tipo de coisa. Podemos fazer isso porque você sabe que você precisa dessa pessoa. Ela está ali fazendo um trabalho de qualidade, ela está ali fazendo o trabalho de informática acontecer. E aquela coisa, você depende dele sim, porque você já tentou centenas de vezes e não conseguiu um voluntário. E aquele cara ali acreditou em você. Acreditou no projeto e falou, pô, eu quero fazer esse trabalho. Poxa, eu já tentei fazer aqui no meu bairro, não consegui, mas eu me conectei com aquela instituição. E o cara fica 2 horas no trânsito para chegar no teu projeto, ficar 2 horas e ir embora. E vocês falam que o cara não é comprometido, que o cara não sabe trabalhar, que o cara é caladão, que o cara é isso. Fica olhando com cara de cara feia e o cara vai se sentindo o quê?
murchando, porque ele já está se sentindo num ambiente ruim. E ele faz o quê? Vai embora. E quem sai perdendo? As crianças, os adolescentes que estavam fazendo atividade de informática. E aí você fala, gente, aquele voluntário que não é comprometido, porque ele foi embora sabendo que tinha vocês aqui. Não, gente. O trabalho é excelente, mas qual é o lugar, como você se sente num lugar que você é maltratado, que as pessoas te olham de cara feia? Não é. E aquela coisa, eu sei que eu for para outro projeto, trabalhar com crianças na parte de informática, eu vou ser muito melhor atendido. A gente não pode esquecer esse ponto aqui. Você não é o único projeto que existe. Há milhares de projetos espalhados por aí. E você sabe que esses projetos que sabem que a melhor fonte de recurso são pessoas. E são os nossos voluntários. Porque eles fazem o projeto funcionar. É o psicólogo, é o dentista, é a pedagoga, é o educador social. Eu já disse para vocês aqui centenas de vezes de um projeto que eu conheço na ilha. Só tem 2 funcionários, 2, assistente social e administrativo. E também tem um contador aqui, é por fora assim, mas o CLT mesmo são 2 pessoas. O restante, o projeto funcionar, são com 100 voluntários. 100. A menina da administração coordena 100 pessoas. Muito bem organizado. Muito bem, faz avaliação, faz monitoramento, faz festinha, faz não sei o que lá. Sempre cativando essas pessoas. Sempre motivando essas pessoas. E como eu disse, a própria empresa faz isso porque ela sabe que uma empresa, para crescer, ela precisa de pessoas, funcionários enganjados para isso acontecer. Mas ela tem recursos ali. E claro, se ela soubesse que ela pode ter voluntários, ela ia botar voluntários. Mas isso é muito injusto, cara, porque as pessoas têm que viver. E as pessoas trabalham lá 8 horas por dia ou até mais. Mas projeto social, não. Projetos sociais são 2 horas por semana. Às vezes que as pessoas não. Mas não, a gente tem um outro erro enorme. A gente fala, 2 horas é muito pouco. Ou você trabalha 5 ou 8, ou tu não dá para trabalhar. Porque aqui as pessoas trabalham 1 vez por dia. O dia inteiro. Gente, tenha noção. Trabalho voluntário, a pessoa está doando o seu tempo. Aquilo que ela tem. A gente não pode cobrar a pessoa e falar, olha só, todas as terças-feiras, de 8 da manhã até 6 horas da noite. Cara, quem tem todos os dias assim, gente? Se eu sou uma pessoa freelance, aí eu posso pensar. Mas se eu não for, eu tenho que trabalhar, cara. Eu tenho que trabalhar, eu tenho vida, eu tenho que sustentar minha família. E as pessoas às vezes esquecem isso. Querem cobrar, ele não quer fazer trabalho voluntário, então ele tem que se adequar à instituição. Não, gente. Não é ele se adequar à instituição. É a gente saber conversar com as pessoas. Claro que a gente tem dias, horários marcados, porque tem as atividades. Temos isso. Claro que eu não vou falar, chegou um voluntário aí, eu vou mudar minha vida inteira por causa dessa pessoa. Não. A gente também tem que ter consciência disso. Se minhas atividades na instituição é segunda, quarta e sexta, de 9 vamos dizer, de 9 às 10, 9 às 10 e meia, aula de balé, segunda, quarta e sexta, eu tenho que ter uma professora de balé segunda, quarta e sexta, nesses horários. Então, eu tenho uma na segunda, tenho uma na quarta e tenho uma na sexta. São 3 pessoas diferentes. Ok. Não, Débora, tem que ser a mesma professora. Não dá, gente. A pessoa não pode ficar aqui. Ela tem vida. Então, essas 3 pessoas diferentes, deram seu tempo de ficar ali 1h30 esses dias. Cada uma tem um dia. E o projeto está acontecendo. As crianças estão felizes. As crianças falam, nossa, a tia fulana de tal, de quarta-feira faz assim. Mas a tia de terça-feira, de sexta-feira, faz assado. A gente sabe o mesmo passo de formas diferentes. Elas ficam animadas, a professora não pode reclamar nada. As crianças sabem fazer o passo. Acabou. Ela tem um modo de ensinar, a outra tem outro modo de ensinar. Acabou? Mas o negócio a atividade está acontecendo. A gente está fazendo com que essas crianças, essas meninas, esses meninos
aprendam a arte do balé. Entendam que o balé não é simplesmente para aquelas pessoas de classe alta, aquelas pessoas que podem somente andar no teatro municipal. Não, eles também têm essa chance de ser bailarinos do Bolshoi. Simples assim. A gente está dando o quê? Esperança. A gente está fazendo com que essas crianças sonhem, e que essas crianças sonhem de verdade, com o pezinho no chão, que elas são capazes de alcançar aquilo. Quer dizer que 100% vai? Não, gente. Como também tem 100% das meninas que fazem escola de particular que também não vai. É regra, os melhores irão. Mas a gente está dando a oportunidade para que eles tenham essa chance. Isso é a diferença. E eu só posso ter essa oportunidade por causa dessas 3 professoras que estão ali. E essas 3 professoras são voluntárias. E quando uma dessas crianças passam numa audição do balé para participar de uma escola, aqui no Rio de Janeiro mesmo, exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Mas numa escola da Ana Botafogo, esse tipo Débora, vocês entenderam, do Teatro Municipal, essas coisas assim, elas passam por uma audição. A gente fala para essa professora, caraca, fulana foi, passou para a 2ª fase, parabéns meninas, sem vocês, porque elas 3 estão trabalhando com essa criança. E eu estou falando para elas parabéns, porque sem vocês, essas crianças não estariam tendo oportunidade de passar por isso. Essa voluntária faz o quê? Cara, que show, eu quero ficar ali. E eu não vou ficar em cima dela reclamando que o modo dela de ensinar é diferente, que ela chega 5 minutos atrasada, que eu não vou falar isso. Mas eu tenho que saber de uma coisa. Voluntário, gente, ele não é empregado. O voluntário, ele não tem que ficar 100% sendo cobrado. Por isso que é importante que quando a pessoa chega na nossa instituição, a gente coloque as cartas na mesa. Como a gente é, o que a gente faz, para quem a gente faz, qual é o tipo de trabalho, como a gente gosta. Olha, a regra é essa, eu faço isso, você faz isso. Isso vai deixar o seu trabalho ir longe. A gente só não pode esquecer que a gente não pode cobrar alguém e a gente não gosta de ser cobrado. A gente quer responsabilidade, mas a gente não é responsável. A gente quer comunicação e a gente não comunica. A gente quer equipe, engajamento, só que a gente não se enganja. A gente praticamente quer fazer um bolo de chocolate, só que a gente não tem o fogão, a forma, o chocolate, os ovos. A gente não tem nada. Mas a gente quer fazer o bolo de chocolate. E como que a gente pode fazer esse bolo de chocolate? Com esses voluntários. Esses voluntários fazem com que o bolo saia quentinho do forno. Desculpa, gente. Quentinho do forno. Por quê? Porque um é os ovos, o outro é a farinha de trigo, o outro é o chocolate. E o bolo sai pronto, que são as nossas crianças. No momento que a gente entender o quanto é importante o trabalho voluntário na instituição, e eu sei que vocês sabem disso, porque senão vocês não iam falar da falta de voluntário dentro do projeto. Porque um projeto, gente, só acontece com outras pessoas. O projeto não dá para você fazer tudo sozinho. Você não é capaz de ser a educadora, de ser a marqueteira, de ser a captadora, de ser a cozinheira e de ser a faxineira. Não dá para você fazer isso tudo. Você precisa de outras pessoas. E mesmo se você tivesse recurso para pagar outras pessoas, as pessoas não iam ter o mesmo comprometimento como o voluntário tem. E como eu disse, comprometimento, gente, é uma mão dupla. Pessoas comprometidas, elas acreditam na causa da instituição. Elas acreditam no propósito da instituição. Elas estão ali, elas se sentem bem onde elas estão. Então vem o comprometimento. É um conjunto. Não é um ponto. A pessoa é comprometida. Não, a pessoa é comprometida porque ela tem um conjunto para dar o comprometimento. E a gente tem que saber o porquê que normalmente a gente não tem esse comprometimento dentro da instituição. E aí a gente tem que pensar. Tem que ver o porquê. Perceba se é a instituição mesmo que não está dando uma comunicação adequada, se não está enganjando, se não está motivando. A gente tem que ver. E o trabalho aí de casa, que eu gosto sempre de dar um trabalho de casa para vocês, é vocês pensarem. Hoje eu sou voluntária da minha instituição. Normal, eu sou voluntária do projeto, eu sou presidente, eu acredito nisso aqui e a coisa acontece.
Mas a diferença é, se eu estou vendo que está tendo uma rotatividade de pessoas, tem um problema aí. Porque, normalmente, rotatividade dentro de empresa, esse tipo de coisa, de escola, a gente vê aí a evasão escolar. Por que acontece a evasão escolar? Aí eles vão ver os dados, vão fazer as estatísticas aí, fazer o diagnóstico, tentar levantar aí a questão do porquê dessa evasão nessa escola. E eles vão ver. O professor não é qualificado, o espaço não está agradável, às vezes os inspetores, as pessoas dentro da instituição estão maltratando esses alunos. Eles vão começar a ver que o problema às vezes não é do aluno, às vezes o problema é da instituição. Então, às vezes, a gente também tem que olhar isso. Porque se está tendo uma evasão muito grande, uma rotatividade de voluntários, gente, o problema não pode ser das pessoas. O problema deve ser nosso. Então, a gente tem que rever os nossos conceitos. E aí, mais uma vez, você se pergunta o que é ser um voluntário? O que eu quero da instituição aonde eu vou ser voluntário? Vocês têm que se perguntar isso. E aí você pergunta, cara, para ser voluntário de uma instituição, a instituição tem que ter isso. E ela tem que fazer isso para mim. E aí vocês vão começar a ver. Se vocês estão botando esses critérios, vocês depois vão olhar para dentro da instituição. Vocês estão pedindo? Será que vocês estão oferecendo isso? Por isso que eu falo, é sempre bom se perguntar. Porque a gente não levanta, assim, umas hipóteses, umas conclusões, sem nem analisar, sem perguntar nada. Então, se pergunte. Pare e comece a olhar para dentro do projeto e ver, poxa, realmente eu não tenho voluntário, mas por quê? Porque eu não tenho uma comunicação boa? Eu não peço pessoas para vir contribuir com o trabalho voluntário na instituição? E aí você pode falar assim, cara, realmente eu peço, as pessoas chegam, mas por que as pessoas não ficam? Entendeu? O que está faltando? De repente, essa questão, horários, mas a gente também não pode fazer tantas mudanças no horário na instituição, porque já está um pouco mais fixado, mas a gente começa a analisar o porquê. E também, gente, uma boa coisa é a gente ligar para esses voluntários, ou esses ex-voluntários, e saber o motivo deles saírem da instituição. E é bom, porque eu gosto muito de dizer para as pessoas, que até mesmo por trabalhar nisso, de ser uma coisa minha. Quando eu vou numa instituição, quando eu vou fazer uma análise numa instituição, eu até falo, é minha análise, os meus levantamentos. Eu vou ver. A presidente não tem nada a ver com isso. Porque depois eu tenho que mostrar para vocês a análise. Essa análise, aí todo mundo fica, mas aí você vai falar para a presidente o que eu falei, eu deixei de falar. Não, a análise é minha. Eu só vou colocar os gráficos, olha, 70% das pessoas entrevistadas disseram que o projeto não tem isso. 70% significa que é mais da metade. Se é mais da metade, tem que ser melhorado. Como a gente vai melhorar isso? As pessoas têm medo, muitas das vezes, gente, de falar e ser o quê? Perseguidas, igual ao emprego. Então, assim, a gente tem que saber desenvolver o trabalho na instituição. E esse trabalho é fundamental que comece com os nossos voluntários. Não estou dizendo que os beneficiários, os funcionários, eles também vão fazer essa avaliação. Mas a gente tem que ver as pessoas que acreditam na instituição em primeiro lugar. Que realmente estão ali contribuindo e fazendo com que o maquinário da instituição funcione. Eles são o peso, a base da instituição. E essa base é a que dá tempo e que dá habilidade. E que muitas vezes, quando a gente fala isso, é porque quando a gente tem uma instituição, o funcionário, ele está na parte administrativa. Enquanto voluntário, ele está na operacional. Ele está dando aula, ele está sendo médico, ele está sendo como se fala, o fisioterapeuta. Ele está sendo o voluntário que faz a instituição realmente acontecer. As atividades principais da instituição acontecem através deles. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Porque se a gente não tem eles na instituição, como que a gente vai atingir os nossos objetivos? Entendeu? Como? A gente tem que pensar nisso. E segundo ponto, como eu falei aqui, habilidade e tempo. É o primeiro. O segundo ponto é credibilidade e divulgação.
Eles divulgam o projeto, eles falam quanto o projeto é importante, eles dão força no que a gente faz. E em terceiro ponto, a gente tem o recurso, que não necessariamente é financeiro, mas participar das campanhas, eles trazem sempre alguma coisa, comprar as rifas, falar para as pessoas que vai vender os convites. Então, assim, olha o peso, a importância do voluntário dentro da instituição. E a gente, às vezes, só reclama de uma coisa. Ele não é responsável. Ele não é comprometido. Então, para e observe. Você é comprometido com esse voluntário? Você é responsável realmente? Você está mostrando uma responsabilidade com esta pessoa? Se você não está fazendo isso, não cobre o que você não é. E se você quer fazer isso, analise e veja o como você pode fazer. Aí sim, as coisas vão mudar no seu projeto. E aí sim, você vai ver que o projeto vai crescer e desenvolver. Mas você não pode esquecer, você precisa dessas pessoas dentro da sua instituição, porque elas são a base de tudo dentro de um projeto. Ok? Perguntas, gente. Obrigada, Mia, que bom que você gostou aí, esclarecer. Gente, perguntas, é bom que vocês perguntem, é sempre bom vocês perguntarem, porque vocês às vezes ficam caladinhos, umas pessoas aqui falam, a Glaucia aqui disse que, de Minas, falou que é verdade, então, perguntas? Nada! Olha, gente, é preocupante isso, que eu acho que eu boto muita pressão em vocês. Gente, já que vocês não vão me perguntar, já que vocês não vão falar nada, quero agradecer, gratidão aí pela presença de vocês. Não esquecer que a gente tem uma live às 19h55. Então a gente está aí com essa maratona, pegando pesado nessa relação aí de desenvolver a instituição, de estar captando recurso, porque a gente tem que pensar no hoje e também no amanhã. Mas não tem como a gente pensar no amanhã se a gente não fizer as mudanças hoje. Então, a gente está bem trabalhando com essa questão aí de desenvolvimento, de interação, de motivação, de captação para o projeto, ok? Pensando agora nessa questão de final de ano, que é um ótimo momento para a gente captar recurso, e claro, pensando no ano que vem, que a gente tem 2 meses aí que praticamente o recurso é muito escasso dentro da instituição. Então, a gente tem que pensar mesmo de fazer uma atividade com qualidade agora e também ano que vem, porque a gente tem que fazer um trabalho maneiro no começo do ano aí para as nossas crianças, ou os nossos idosos, os nossos adolescentes, não importa, o público que a gente trabalha, tá? Gratidão pela presença de todos vocês. E não esquece, a gente tem 3 lives aí a semana toda, com muito conteúdo. E aqueles que vão me ver mais tarde, eu esperarei vocês às 19h55. Se não, eu espero vocês aqui amanhã, ou 9h55, ou às 14h55. Gratidão pela presença e até mais tarde.